Bom dia, mais uma manhã com Cristo, chegando ao ar. Hoje, dia 17 de janeiro, domingo de 2021. Estamos começando aí mais um domingo, né, que é um domingo de família, que as pessoas normalmente se reúnem. Eu sei que é um momento onde não podemos ter aglomeração, mas as famílias esses dias normalmente se sentam à mesa para pelo menos almoçar, né? Um momento que há como se trocaram algumas palavras, que muitas vezes no dia a dia, durante a semana, as pessoas pouco se veem. Então é sempre um momento de reflexão, de convívio em família. Então vamos ao tema de hoje, que é oposições, que está no Reformador de 1969, página 197, e foi publicado também no livro Segue-me, edição O Clarim, capítulo Oposições. Sempre aqui eles botam ressalvas, foram com pequenas alterações, porque muitas vezes estão no trecho da tradução, que nem sempre se usa a original escrita, pelo Emmanuel. Se usa uma tradução que está sendo utilizada agora pela FEB, que ao ver da FEB parece mais adequada, mas a do Emmanuel sempre é do Emmanuel, mas vamos seguindo aqui em frente. Imperioso modifique a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sob a compulsão de grave processo obsessivo, que se encontra sob o guante da enfermidade e, por isso, inabilitado a comportar-se corretamente, que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que pode enxergar a vida no ângulo em que as observas, que não pode, enxergar a vida no ângulo em que a observas, e que nenhum de nós encontre motivo para lhe reprovar o desajuste, porquanto nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis como sejam. Cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeição sem o necessário equilíbrio. Iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Olha que coisa importante. Entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Assumir atitude menos feliz por deficiência de evolução, à frente de companheiros em posição mais elevada que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelo que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles mesmos quanto a nós. Oposições. Quem não tem oposições no mundo? A oposição, ela existe porque ela tem um benefício. Porque a oposição é que contrapõe os pontos. Faz com que você reflita sobre as suas atitudes. A gente vê hoje, principalmente no campo da política, que oposição é guerra. Não é contraponto, não é discussão de ideias para chegar ao meio termo melhor. Hoje, quem é a meu favor, muito bem, quem é contra mim está em guerra comigo. Quem pensa diferente não presta. Isso a gente tem que tirar do nosso dia a dia, porque isso está no nosso convívio com as pessoas. E não pode ser assim. O indivíduo ele tem o direito de ter pensamentos divergentes do nosso. Ele só não pode querer enfiar isso pela minha goela abaixo. Ele só não pode me obrigar a pensar igual a ele. Agora, ele expor o ponto de vista dele, debater o ponto de vista dele, é
é certo, é normal. Eu aceito ou não, se eu quiser. E eu tenho minha obrigação também de colocar o meu ponto de vista para que ele também possa ver o outro lado da moeda, outra face da moeda. É importante a gente ter isso em mente. E o Emmanuel ele vem falando aqui com bastante propriedade sobre isso, sobre essas questões que nos levam a olhar para o outro como um opositor, aquele que precisa ser eliminado, precisa ser subtraído das nossas vidas. Isso é totalmente equivocado. Ele fala assim, né? Ele fala que a gente tem que modificar a nossa conceituação em torno do adversário. E ele fala o porquê. O suposto ofensor pode ser alguém que, aí ele vem falando, age sob compulsão de grave processo obsessivo. Quantas pessoas passam por processo obsessivo e agem de forma, assim, translocada, podemos falar? Muitas. Inclusive nós mesmos, muitas vezes, sobre influência de obsessores, agimos de forma inadequada. Que se encontra sob o guante de enfermidade, por isso, inabilitada a comportar-se corretamente. Principalmente as enfermidades da mente, gente. As enfermidades da mente, muitas vezes, elas tiram o equilíbrio. Quer ver uma coisa? Não, nem no campo, é um outro tipo de enfermidade, mas, por exemplo, os indivíduos que estão no vício das drogas. A gente muitas vezes escuta relatos de mães, né, pais, de que um determinado jovem, até o momento da vida, tinha uma vida dentro de algum nível de equilíbrio, de escutar conselho, de falar, de se comunicar, e envereda no campo das drogas, e aí mudam radicalmente as suas atitudes, porque passam a ser dominados pelas drogas, e por trás das drogas sempre existem processos obsessivos. E aí deixam de ser aquela pessoa que você conhecia. É um fato que deve se pensar. Que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez. Porque aí tem gente que experimenta enganos e se acomoda neles. Porque não vê força, não tenta sair disso. Se acomoda. Por que vou mudar o que está aí? Tem gente que não quer lutar, que não quer... E a gente tem que olhar para essas pessoas e entendê-las como enfermos. Que não pode enxergar a vida no ângulo em que a observa. Tem gente que vê a vida de forma diferente. Pode ser uma forma diferente errada, mas pode ser uma forma diferente certa, e a nossa estar errada. E a gente não pode partir para execrar essas pessoas sem fazer uma análise criteriosa, inclusive das nossas próprias atitudes. Isso é fundamental, gente. E aí ele fala, né? E que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste. Ele fala por quê? Né? Que a gente também está suscetível a correr falhas lamentáveis, como, por exemplo, cair sob influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeição sem o necessário equilíbrio. Tem gente que gosta de eleger os ídolos. Hoje, então, olha, a internet criou ídolos aí até dizer chega. Os influencers, né, essas pessoas que... E muitas vezes, moralmente, muito inadequadas. E as pessoas se fascinam por essas pessoas e começam a segui-las. E nós estamos sujeitos a isso também. Porque não passam pelo crivo da razão, não olham criteriosamente para aquilo que tudo está sendo falado, não analisam a atitude dessas pessoas. Nós estamos também sujeitos a isso. Iludir-nos a nós próprios, a nosso próprio respeito, quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Às vezes a gente se acha muito mais do que somos, porque não fazemos autocrítica. Não analisamos todos os dias os nossos atos, como nos fala Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que deveríamos passar em revista todas as nossas atitudes. Se cometemos algum erro, deveríamos corrigi-lo. Ele não fala isso, mas raríssimas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Entrar em calamitoso equilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Às vezes a pessoa, por um ato de capricho, entra num desequilíbrio porque não quer voltar atrás, é capricho. E, não, vai pegar mal e se mantém naquilo.
E nós estamos sujeitos a isso. A irmã está falando agora de nós. A assumir atitude menos feliz e por deficiência de evolução à frente de companheiros em posição mais elevada que a nossa. Isso é muito comum. Nós estamos muitas vezes diante de pessoas que são mais evoluídas, que têm uma visão muito mais ampla, muito mais equilibrada, e a gente não aceita, porque é a questão do item anterior, da autocrítica. Eu não faço autocrítica, então eu sou o maioral. Por que eu vou escutar a opinião do outro? Por que eu vou... E aí eu entro em conflito com essas pessoas. E começo a assumir atitudes menos felizes, né? E ele fala, em síntese, para sermos desculpados, precisamos desculpar. Como Jesus fala que para recebermos misericórdia, temos que ser misericordiosos. E ponto final. Então, os ditos opositores, na realidade, na grande maioria das vezes, são pessoas que são colocadas no nosso caminho para nos fazer refletir, para buscarmos autocrítica, para termos um pouco mais de consideração, de empatia, indulgência. Isso tudo faz parte desse processo da vida, que é um processo educativo. Se não pensarmos assim, vamos passar mais um domingo, como hoje nós estamos no domingo, com uma vida fútil, com uma vida vazia, com uma vida de acusações, com uma vida de mágoas, e sem tirar grande proveito de nada disso. Ficamos por aqui. Se você gostou, dê seu like, compartilhe na sua rede de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Se inscreva no canal, para que o canal possa ser oferecido cada vez mais a outras pessoas do YouTube, para que a gente consiga alcançar mais corações a fazerem reflexões. Até amanhã, se Deus quiser.